Olá, boa noite, aqui é o professor Celso, muito obrigado por você estar aqui na nossa primeira live aí nesse universo, nesse mundo de inversores solares, hein? Nós não estamos falando apenas de inversores solares, estamos falando de inversores solares on-grid, inversores de off-grid, nós estamos falando de microinversores, estamos falando também de controladores de carga, estamos falando de inversores que são híbridos. Então, muito obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado por tudo, obrigado por você estar aqui, obrigado pelas suas considerações, obrigado por estar lá em nosso grupo VIP de WhatsApp. Inclusive, se você quiser receber mais informações sobre inversores solares, nós estamos preparando algumas surpresas para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Você precisa estar lá no nosso grupo de WhatsApp, porque até quinta-feira estaremos enviando para vocês alguns materiais extras, materiais surpresas, mas tem que estar lá no nosso grupo de WhatsApp. Professor Celso, fazer uma pergunta para o senhor. O que nós vamos aprender nessas lives? Olha só, deixa eu mostrar para você o que eu tenho aqui na bancada. Olha só, aqui eu tenho o inversor SOFAR, né, inversor solar, né, inversor on-grid. Então nós temos aqui um inversor on-grid. Aqui, olha só, desse lado aqui nós temos um controlador de carga MPPT da Lumiac. Isso aqui é um controlador de carga MPPT. Aqui nós temos um microinversor, né? Isso aqui na verdade é como se fosse um on-grid, só que ele trabalha com números menores de placas, né? Fica lá abaixo das placas, fazendo todo o controle por placas. Então, aqui nós temos um microinversor. Aqui nós temos um inversor de tensão aqui de 3.000 watts, onda senoidal puro, né? O inversor de tensão que nós temos aqui. Isso aqui gera um sistema de rede autônoma, né? Então, nós temos inversor de rede autônoma, um sistema off-grid. Então aqui temos o inversor off-grid, on-grid, microinversor, temos aqui um controlador de carga. Na verdade, quando nós falamos nesse universo de manutenção em sistemas que trabalham com placas solares ou inversores de tensão, com bateria ou placa solar, nós estamos falando desses 4 tipos de equipamento. Então nós temos aqui on-grid, off-grid, microinversor, controladores de carga. E quem domina tudo isso daqui com certeza fatura muito bem. Então nós estamos falando aqui, serão 3 lives onde eu estarei explicando para vocês sobre esses equipamentos, as diferenças, as suas aplicações, onde mais usa, onde menos usa. Então, são aulas interessantíssimas, são aulas importantes. Professor Celso, então quer dizer que nesses 3 dias, nessas 3 lives que serão hoje, segunda-feira, quarta-feira, às 20 horas e quinta-feira, serão 3 lives. Segunda, quarta e quinta-feira, tá? Onde nós estaremos falando em 3 aulas, estaremos discutindo sobre inversores on-grid, sistemas off-grid, microinversores, controladores de carga, né? Uma inteligência que são adicionadas a esses controladores chamados MPPT. Então tudo isso nós estaremos aprendendo aí com essas lives. Professor Celso, vou ficar um especialista em inversor solar em 3 lives? Não, não vai ficar um especialista em manutenção de inversores solares com apenas 3 lives que darão em torno aí de 3 a 4 horas de aulas. Não ficarão. Mas uma coisa muito certa você pode ter certeza, que é o que? Você vai ver que existe um caminho. Que caminho é esse? Que oportunidade é essa? Do que é que nós estamos falando? De uma grande profissão que está eminente no Brasil, que está chegando agora, porque esses equipamentos por muitos anos ficaram na garantia, né? As garantias desses equipamentos eram longas e agora muitos desses equipamentos estão saindo de garantia e não tem quase ninguém no Brasil para fazer manutenção. Eu acho que você está querendo se preparar para ser você. Então eu sempre digo aquela frase, né? Esse dia estava no Tecnologia Inverter dizendo assim, olha, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Quem vem depois bebe água suja. Então é um mercado que está lá limpinho, aguinha limpinha para quem chegar primeiro beber água limpa. Então nessas 3 lives você vai ter então uma visão panorâmica, você vai aprender muitas coisas, você vai entender como é a dinâmica, quais as tecnologias que são envolvidas, as diferenças entre elas, as aplicações, porque daí você vai fazer assim, poxa vida, é isso que eu quero para minha vida, né? Vai te ajudar a tomar a decisão de realmente você entrar nessa área, tá? Porque essa aqui não é uma área que se aprende na bancada, isso aqui não é uma área que se aprende sozinho. Isso aqui é uma área que se aprende estudando, e muita eletrônica, e aqui é eletrônica de potência, eletrônica extremamente avançada. Então, dá para ingressar nesse universo? Dá. E o que eu quero discutir nessas 3 lives é dizer para você o que temos de equipamento. São 4 tipos de equipamento que você pode aprender a fazer manutenção. Que você pode ser um profissional que faz manutenção nesses tipos de equipamento. E voltando, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, nós estamos falando aqui de 3 grandes lives. Detalhe muito importante, cada live que você participar, você ainda vai ganhar o quê?
você vai poder se cadastrar para o sorteio, porque na quinta-feira nós estaremos fazendo um sorteio do nosso curso especialista em manutenção de equipamentos que trabalham nas questões solares, que envolve controladores de carga MPPT, microinversores, inversores off-grid, inversores on-grids. Você vai aprender nesse treinamento a fazer manutenção de todos esses equipamentos, além de aprender toda a eletrônica que é aplicada nesses equipamentos. Então você tem aula de eletrônica aplicada em inversores, controladores de cargas, em microinversores e inversores que são de rede autônomas. Você vai aprender toda a eletrônica, vai aprender tudo sobre esse equipamento. Além disso, vai aprender técnica de manutenção, vai aprender a analisar circuito, analisar defeito, aplicar instrumentação. Tudo isso em um curso só, que estarei sorteando eles para você. Na quinta-feira teremos sorteio. Nós vamos agendar o horário certinho para nós fazermos o sorteio na quinta-feira. Você tem que estar em cada live para você participar desse grande sorteio. Outra coisa também que eu quero deixar bem claro para você, como isso aqui é um mercado novo que está em ascensão. Quem chega primeiro bebe água limpa. Na sexta-feira, preste atenção, na sexta-feira, das 9 horas até as 18 horas, nós vamos abrir inscrição para a nossa segunda turma. Presta atenção, segunda turma de especialistas em manutenção de equipamentos aplicados na energia solar, que são esses 4 tipos de equipamento. É um curso completo que eu estarei mostrando depois para vocês, na hora que eu vou falar sobre o curso, que nós vamos falar sobre o sorteio, tá? Então, na sexta-feira, eu estarei oferecendo uma grande oportunidade de você ingressar. Professor, você vai encontrar esses cursos por aí? Você não vai encontrar curso igual esse por aí. Então, professor, por que o senhor está falando de curso? Não era live gratuita? Sim, as lives são gratuitas. Agora, como é que em 3 lives você vai aprender? Agora, eu vou te dar o norte, vou te ensinar o mercado, o que você deve pensar, o que você deve pesquisar, como que funciona essa área, quais os equipamentos que tem, quais as diferenças entre eles. Isso aí é um pontapé inicial para que você possa falar assim, decidir, é isso que eu quero para minha vida, é disso que eu estou falando. Então você está procurando um grande negócio, você está procurando uma grande oportunidade, se você está querendo fazer disso uma profissão, ou você já trabalha em uma outra área e quer ingressar nessa área, então você tem tudo. Às vezes você trabalha só com parte de instalações, você é um instalador de placas solares, você faz todo o sistema solar, mas não consegue fazer manutenção. Você também pode aproveitar essa oportunidade de passar a fazer manutenção. Então você que está no zero em eletrônica, professor, meu conhecimento eletrônico é quase zero. Como é que faz? Não se preocupe, que temos eletrônica também para quem está no zero, para aprender também inversores. Então nós estamos falando de uma oportunidade. Então, e como eu sempre digo, vou contar uma historinha para vocês, bem rápida, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui. Quando eu comecei a estudar eletrônica, isso foi em 1987. Eu tinha mais ou menos lá meus 86, mais ou menos, eu tinha meus 12 anos de idade, foi quando eu comecei a estudar eletrônica. Sabe como que eu estudava eletrônica? Talvez você tá aí, você vai se identificar comigo também. Naquela época não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet. Você já imaginou um mundo sem internet? É assim que nós já vivemos assim por muito tempo. Não tinha internet, a comunicação era por carta, os telefones eram poucas pessoas que tinham, então a informação ela era difícil, não era fácil, né? E para mim estudar eletrônica tive que ir embora. Comecei a fazer Instituto Universal Brasileiro, com meus 12 anos até os meus 14, fui embora para São Paulo achando que eu era técnico. E sabe como que eu estudava? Vinha o livro, eu fazia as provas, mandava a carta, 30 dias depois a carta retornava. Para você ver, 30 dias para você mandar uma carta e receber uma carta. Hoje, você manda por WhatsApp, um arquivo em PDF, daqui 5 minutos você retorna. Naquela época demorava quase 30 dias para a gente receber a informação. E hoje, então eu fico imaginando, alguns alunos às vezes falam assim, professor, a live não era de graça, agora o senhor quer vender curso? Galera, eu vou ser sincero com você. Queria eu, naquela época que eu comecei eletrônica, ter a oportunidade que vocês estão tendo, onde tem um professor que te dá aula, 3 lives gratuito, te explica o mercado, te explica o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer. Além disso, te dá uma oportunidade de você se especializar, para não precisar aprender sozinho, para acelerar o teu processo de aprendizado, para você entrar no mercado mais rapidamente. Detalhe, você não vai precisar ir embora, abandonar a tua família, você não vai precisar pegar carro, você não vai ter que viajar, você não vai ter que fazer nada. Você vai estudar da sua casa e a informação na palma da sua mão ou na frente do seu sofá. Então queria eu, naquela época, que aparecessem professores como muitos hoje no Brasil,
Você entra no Facebook, tem um professor te oferecendo curso. Aí lá está o professor Celso oferecendo curso. Dê graças a Deus por isso. Seja grato, fala, Deus, obrigado pela tecnologia. Obrigado por essas pessoas que estão querendo nos capacitar. Então eu estou falando de capacitação, não é vender curso. Tira essa palavra vender curso. Não vim aqui vender curso, eu vim aqui falar de capacitação. Vim falar assim de habilitar você para entrar no mercado escasso de pessoas e profissionais. Eu vim falar assim, você está a fim de faturar nesse mercado? Tem vaga, está precisando de gente, não tem quase ninguém fazendo. É só você olhar na sua região, quem é na sua região que faz manutenção, hein? Inversores on-grid, off-grid, microinversores, controlador de carga. Mostre um para mim. E você vai falar, rapaz, sabe o professor que está falando, não tem razão? Então, sexta-feira, das 9 até as 18, eu vou te dar essa oportunidade de você se capacitar, nós falamos de capacitação, você se habilitar para você entrar nesse mercado que necessita tanta mão de obra que quase não tem no Brasil. Por isso que eu digo, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, segunda-feira tem live, que é hoje, essa nossa live. Quarta-feira tem live, quinta-feira tem live e sexta-feira é dia de oportunidade. Então, você estava interessado, seja você engenheiro, técnico, você que está começando agora, você que está em outra área, quer migrar para essa, você é instalador, não importa quem você seja, tem oportunidades para todos vocês. Então, sexta-feira você... E além disso, na quinta-feira, quem sabe, né? Na quinta-feira, quem sabe você vai ser o sortudo, nós estaremos sorteando e você vai ganhar esse treinamento e não vai precisar investir nada na sexta-feira. Então nós estamos falando de capacitação, nós estamos falando de oportunidade, nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de faturamento, nós estamos falando de se posicionar no mercado que pouca gente está lá, estamos falando de beber água limpa porque você chega primeiro e sem contar que conhecimento é tudo, e aqui nós estamos falando de muito conhecimento. Tá? Então, se você está atrás de conhecimento, você está no lugar certo. Então, bora para a nossa aula. Muito obrigado por você estar aqui. Entre no nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser receber mais informações, eu vou preparar um material bem legal para enviar para você, só para quem estiver no grupo de WhatsApp. Tem que estar lá. Quando você entrar no grupo de WhatsApp, fica lá que vai vir informações e logo eu vou mandar uma surpresa para vocês lá no grupo de WhatsApp, mas tem que estar lá no grupo de WhatsApp. Fique atento também aos nossos e-mails. Muitas coisas nós vamos mandar por e-mail para você. Então, algumas coisas estaremos se enviando no e-mail. Então, você vai lá no seu e-mail que você cadastrou para participar desse evento e veja se não tem algum e-mail que nós mandamos para você. Leia todos os e-mails que estamos enviando para vocês. Todos, porque pode ser que você perca alguma oportunidade porque você não abriu e-mail. Tá? Então, você precisa estar atento aos seus e-mails durante todo o processo desse evento. Enquanto estiver acontecendo o evento, depois do evento, fique atento aos e-mails, porque muitas coisas surpreendentes nós enviamos nos seus e-mails. E quem não abre e-mail, perdem, tá? Então não é só no grupo de WhatsApp, você fica atento ao grupo de WhatsApp e fica atento também aos e-mails, porque muitas informações nós estamos mandando em seu e-mail, hein? Então participe, leia, vai lá, abre seus e-mails hoje, não esqueça, tá bom? Então bora para a aula. Olha só, sou o professor Celso, me apresentar aqui, talvez você não me conheça, né? Sou fundador aqui da Instrutiva. A Instrutiva hoje ela é uma escola que tem aí 5 anos e tenho orgulho de dizer que nós já somos mais de 17 mil alunos. Somos a escola que mais cresce no Brasil quando o assunto é eletrônica. Então eu estou aqui para dizer para você um pouquinho. Então eu fundei a Instrutiva com foco na área odontomédica, com foco na área da indústria, na área médica e na área de equipamentos eletroeletrônicos de modo geral. Tenho uma especialidade muito grande com relação à eletrônica de potência, né? Sou um especialista em eletrônica de potência. E como você está vendo, o inversor de tensão é eletrônica de potência pura, né? Trabalhei muitos anos com desenvolvimento na área de eletrônica de potência, como sistemas de carregador de bateria, fontes chaveadas, controle de grupos geradores, entre outras questões, né? Então tenho bastante experiência, tanto com desenvolvimento como também com manutenção em equipamentos, quando o assunto é eletrônica de potência. E tendo em vista que inversores de tensão é uma eletrônica de potência pura, porque ali você aplica conversores e elevadores de tensão, que são os boost, abaixadores de tensão, que são os buck, conversor CCCA, conversor CCCC, controle, gestão. Então, inversor de tensão é isso, é uma eletrônica de potência pura. E pelo fato de dominar bastante eletrônica de potência, tem um grande know-how aí para te ajudar quando o assunto é, então, inversores de tensão aplicado em sistemas fotovoltaicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque dominar de inversores de tensão é dominar a eletrônica de potência. Não tem como você falar assim, você é um especialista em inversores de tensão se você não dominar a eletrônica de potência, porque ali é pura eletrônica de potência. Então, conversores CCCA, conversores CCCC, fontes, conversor isolado, conversores não isolados, modulações PWM, gate drives, IGBTs, enfim.
são todos relacionados a sistemas de potência. E essa é uma especialidade. Sempre atuei, sempre estudei, sempre me dediquei à eletrônica de potência. Outras eletrônicas também, mas uma área que eu gosto mais mesmo é a eletrônica de potência. Então eu tenho bastante experiência com relação a isso aí. Estou terminando de escrever 3 livros na área de eletrônica de potência, né? Já sou autor de 2 livros de fontes chaveadas, que inclusive são esses 2 aqui, ó. São esses 2 livros aqui, né? Como que você está vendo aqui. Isso aqui é a topologia flyback. E também aqui de retificadores PFC. E estamos concluindo mais 3 livros aí que nós estamos escrevendo. Quando o assunto aí, então, é eletrônica de potência. O que é que nós estamos escrevendo? Dispositivos aplicados em eletrônica de potência, livro 1. Retificadores controlados e não controlados, 2. Conversores CC, né, não isolados, é o livro 3. Então nós estamos fazendo 3 livros aí que logo estaremos lançando. Então só para você saber, então, já estamos com registro em SBN, tudo certinho, registrando os livros, para que logo nós possamos então compartilhar esse conhecimento com você. Então, o negócio inversor de tensão é eletrônica de potência, é uma área que eu gosto, uma área que eu estudo bastante, né? Uma área que eu tenho me dedicado bastante é a eletrônica de potência. Então, só estou falando um pouquinho aqui para você saber quem que é esse professor aí que vai me dar aula, né? O que esse cara tem de experiência, o que ele sabe, o que ele está falando. Né? Então, só para você se antenar, não estou aqui para dizer que somos conhecedores de tudo, né? Só o nosso bom Deus é dono de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, na sua onisciência, né? Nós somos meros espectadores da grande sabedoria do nosso bom Deus. E estamos aqui para compartilhar. Você tem o seu conhecimento, eu tenho o meu, nós estamos aqui para somar conhecimentos. E esperamos que esses conhecimentos, tanto o seu quanto o meu, eles possam gerar aí um bom conteúdo e possa resultar em uma boa live que você possa sair daqui hoje feliz. Então, só me apresentando um pouquinho para você saber quem é o professor Celso. Eu também fui professor de Senai aí por muitos anos, né? Ministrei eletrônica analógica, eletrônica digital, eletrônica de potência, fontes chaveadas, nos cursos técnica eletrotécnica, técnica mecatrônica, técnica informática, técnica eletrônica, sistema menor de aprendiz. Ministrei aula para o Senai por mais de 23 anos. Também já fui dono de assistência técnica, já fui funcionário de assistência técnica, já trabalhei na indústria com desenvolvimento de hardware na área de eletrônica de potência para equipamentos odontomédico. Já acreditei assistência técnica, já treinei redes autorizadas no Brasil e na América Latina. Então, tenho bastante experiência e estou aqui para compartilhar um pouquinho delas com vocês. Espero que essas informações possam ser muito úteis, que ela possa te ajudar, que ela possa somar no seu dia a dia de trabalho. Olá, tudo bem? Olha só, eu quero falar com você agora. Existem 2 tipos de inversores aplicados nos sistemas fotovoltaicos. Um, que é o que nós chamamos de on-grid, e o outro que é o off-grid. Eu quero falar com você agora uma introdução ao sistema on-grid e vamos visualizar isso também aqui na prática. Então, se nós observarmos essa figura que está aparecendo aqui para você, então vamos pensar assim, ó. O que é um sistema on-grid, né? On-grid quer dizer que está ligado na rede, né? Está conectado à rede. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, vamos pensar, por que eu vou dizer, ó, grid é a nossa rede aqui, ó. Então, nós estamos falando da nossa rede. Então, aqui estão os nossos painéis solares. O nosso sistema os painéis solares estão aqui, ó. Então vamos pensar. Aqui nós temos o painel solar, ó, né? Aqui. Aqui nós temos o inversor de tensão, ó, que está aqui. Aqui nós temos o inversor de tensão. E aqui nós temos a nossa rede. Então, já a primeira questão. Quando eu penso em sistemas, um inversor de tensão on-grid, é porque ele trabalha ligado à rede, né? Ele está conectado na rede elétrica. Então, os inversores podem ser off-grid ou eles podem ser on-grid. Então, vamos entender, vamos visualizar aqui, aqui também no sistema para ficar mais claro. Vamos pensar o seguinte. Então, eu tenho os painéis solares e esses painéis solares vai ser ligado no nosso inversor de tensão on-grid, que é o caso que nós estamos falando aqui. Então vamos pensar o seguinte. Então vamos pensar aqui. Então o painel solar ele é conectado aonde? Vamos pensar assim. Então eu tenho lá o meu painel solar, né? Como você está vendo. E ele vai ser conectado aonde? Aqui está o equipamento, ó. Aqui, ó. Você vê que ele vai ser conectado aqui, ó. PV+, ó. Tá vendo aqui? Aqui tá falando, ó. PV+, e PV-, ó, fotovoltaico. A parte positiva do nosso painel fotovoltaico, PV de fotovoltaico, ó, PV+, e PV-. Então, os painéis solares vão entrar aqui no nosso inversor. Então, ele vai ser conectado aqui. Como você está vendo, vai passar aqui por um interruptor, ó, né? Entra aqui, vai para um interruptor. Aqui temos uma parte de filtro, ok? Então, aqui passa aqui. Então, ele é conectado aqui.
entra aqui, passa pelo filtro e aqui, ó, vai ser conectado na placa. Então, nosso painel, os nossos painéis solares vão ser conectados aonde? Aqui, ó, onde você tá vendo, deixa eu aproximar mais aqui. Então, ele vai ser conectado exatamente aonde? Aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai ser conectado aqui. Então, aqui é a entrada do nosso inversor de tensão, que é aquele painelzinho que nós vimos aqui no desenho. Deixa eu mostrar para você ver, se você pegar o sistema, ó, que é essa parte que você viu aqui das plaquinhas. Então, tá, esses dois fiozinhos é o nosso PV+, e o nosso PV-. Se você observar, né, isso aqui é um tanto complexo, né? Mas no curso a gente trata bem disso aqui. Aqui, a primeira coisa, depois eu vou passar por um filtro e eu vou entrar num conversor DC-DC. Tá? Deixa eu mostrar ali para você. Esse conversor DC-DC, o que ele está fazendo ali? Então, observe, eu vou entrar num conversor DC-DC. Deixa eu mostrar aqui para você já. Quando a nossa rede elétrica, quando o nosso sistema fotovoltaico, as placas solares são conectadas aqui, a primeira coisa que ela vai fazer é passar por um conversor DC-DC. Deixa eu mostrar para você aqui. É que esse indutor está um pouquinho fora, mas eu vou mostrar aqui para você, ó. Então, vou mostrar aqui para você. Então, essa parte que você está vendo aqui, ó, conectou-se aqui no sistema on-grid, tá? Ó, aqui entrou, passou pela parte de filtro e ele vem para o conversor DC-DC. Esse conversor DC-DC que nós estamos vendo aqui, tá? Esse conversor DC-DC, o que ele é? Ele é um conversor do tipo boost. Ele é um elevador de tensão. Então, a primeira questão, vamos pegar a tensão aqui das placas solares e elas vão ser elevadas para uma tensão para ser aplicada onde? Aqui no nosso conversor CCCA. Então, vamos pensar assim. Então, primeira coisa que a placa solar passa, claro que vai ter todo um sistema de gestão, né? Eles vão estar monitorando tudo que está acontecendo aqui, tá? Que depois eu vou falar um pouquinho sobre o sistema MTTP. Então vamos pensar assim, então passa aqui, vai fazer a gestão, ó, a gestão está aqui, vou apagar fazer a gestão, passa pelo conversor boost. O que é o MTTP? As placas solares têm muitas variações de tensões e correntes, né? Depende do horário, dos picos solares, etc. Ela tem variação. E os conversores têm que sempre pensar da seguinte maneira, qual é o melhor ponto de transferência de potência de uma placa solar. Como aproveitar o melhor, né? Ter a máxima potência que eu posso, de pico eu consigo pegar da placa solar. Qual que é esse momento? Existe um algoritmo, né? Que tá colocado internamente desses microcontroladores, né? Que eles vão fazer o quê? Eles vão analisar o que está acontecendo com os painéis solares. Para eles sempre aproveitar a máxima potência que esses painéis solares eles estão desenvolvendo, estão entregando. Sempre aproveitar. Mas não é o caso aqui agora. Tá, mas existe sim esses algoritmos máximos de transferência de potência, né, o MTTP, etc. Existem esses algoritmos que a gente vai falar amanhã ou depois de amanhã, na terceira live, um pouquinho desses algoritmos para ele pegar assim, como as placas solares têm momentos do dia que está de um jeito, horário à noite, etc. À noite quase não tem, vamos dizer que não vai ter nada, né? Então está no sistema totalmente no escuro, não tem luz solar. Então, mas durante o dia, de manhã é uma coisa, meio-dia outra, 3 horas outra. Então, isso varia muito. Eu preciso fazer essa correção. Então, por que eu vou pensar assim? Então, eu não tenho aqui, simplesmente, um conversor boost, que vai pegar e elevar essa tensão. Não é só isso, né? Pegar essa tensão da bateria e levar ela aqui num conversor boost, né? Um elevador de tensão, que é o primeiro conversor DC-DC. Por que chama conversor DC-DC? Porque entra DC e vai sair DC nos capacitores. Então, é um conversor DC-DC. A primeira questão. Só que, como as placas solares têm variações de tensões e corrente, eu preciso também ter um algoritmo inteligente que vá conseguir trabalhar essa questão. Então, eu tenho aqui um conversor elevador de tensão, que é uma topologia boost, que é o nosso DC-DC, porém ele tem uma certa inteligência, um certo algoritmo que vai fazer essas correções para aproveitar o melhor ponto de transferência de potência de uma placa solar e refletir isso na variação de largura de pulso do PWM, que vai fazer o controle do nosso conversor DC-DC. Então, um sistema on-grid, a primeira coisa que as placas solares entram e ela se depara é um conversor elevador de tensão, que aqui está o nosso indutor boost, aqui está o nosso MOSFET e aqui está o nosso diodo. Se vocês olharem aqui por baixo, ó, esses dois aqui é o transistor, né?
Aqui é o transistor e aqui são os diodos do nosso conversor boost, que está ligado nesse indutor e com esses 3 capacitores para fazer a elevação de tensão. Detalhe, só lembrando, uma breve de uma introdução ao sistema MTTP, que isso aqui não é simplesmente um conversor que vai pegar a tensão da bateria e levar ela. Não é só isso, tá bom? Não é só isso. Tem um algoritmo de inteligência que vai analisar o melhor ponto de transferência da placa solar, tá bom? Que é o nosso MPP. Então vamos pensar o seguinte. Então a primeira parte é um conversor DC-DC, como que eu mostrei para você, no sistema grid. Então a primeira parte já mostrei ali para você, só uma introdução, né? Então vamos seguir. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Então aqui, ó, o que que nós fizemos, ó? Eu peguei a tensão do PV mais aqui e do PV menos, joguei aqui no conversor boost, que ele tem todo um sistema de controle, de gestão e inteligência, que ele analisa o que está acontecendo. Só que entra PV mais, PV menos, é DC e sai aqui elevado, ó. Essa tensão já sai elevada. E para onde ela vai agora? Agora vai ser a inversão de tensão. Ele vai para um sistema chamado um conversor que vai pegar essa tensão DC, aqui que foi elevado no nosso boost, e vai transformar ele em AC. Agora entra o inversor de tensão. Por que que o nome é inversor de tensão? Porque eu pego uma tensão DC e transformo ela em AC para ser conectada na rede elétrica. Ela tem que, se eu vou pegar uma AC e conectar no AC da rede, no nosso grid aqui, então quer dizer que essa tensão tem que ter as mesmas características, né, dessa rede aqui. Então vamos agora olhar um pouquinho agora o nosso inversor de tensão. Então tem um conversor DC-DC? Tem um inversor de tensão? Tem. Vamos ver o inversor de tensão, né, nesse sistema grid. Então vamos pegar agora aqui, vamos olhar aqui o nosso, aqui ó. Agora, ó, olha só. O que nós vamos fazer? Eu peguei a tensão da bateria, né? Elevei ela, fiz a correção, peguei o melhor ponto da minha placa solar, elevei essa tensão tá DC aqui. Agora eu vou pegar essa DC, tá vendo esses 4 transistores aqui, ó? 1, 2, 3, 4, esses 2 indutores, mais esse circuito. Então, esse circuito daqui agora, ó, aqui, ó, esses 4 transistores, mas esses 4 ópticos que você tá vendo, 1, 2, 3, 4, mais essa plaquinha aqui. Essa placa vai gerar os PWMs para vir para o 4 óptico que tem ligado em 4 transistores, né, numa configuração full bridge, que vai ligado aonde? Nesses indutores, que vai fazer aqui o nosso inversor de tensão. Agora aqui nós vamos ter a inversão de tensão. Então vamos observar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, os 4 transistores, né? São transistores IGBTs, esses 2 é do boost e esses 4 transistores é do nosso inversor de tensão. Então esses inversores de tensões aqui agora, o que eles vão fazer junto com os indutores? Vão transformar isso em AC, ó. Então entrou DC, olha só o fluxo, né? Entrou DC, fez a elevação de tensão, essa tensão elevada aqui. Então entrou DC aqui, como você está vendo, ó, entrou DC aqui, né? Entrou DC, fez a elevação, alimentou o nosso, essa tensão elevada vai alimentar o nosso inversor de tensão. Agora o inversor de tensão recebe os pulsos de PWM, de modulações PWM vindo do nosso controle, né, que é a nossa placa de controle e gestão, alimenta os 4 IGBT junto com esse transformador, vai transformar em AC. Então agora aqui, ó, eu vou pegar essa DC desses capacitores aqui, que foi elevada, e vou transformar nesses 4 transistores, junto com esses indutores, mais esses capacitores que aqui estão, mais os controladores de PWM que aqui nós temos. Nós vamos transformar isso em AC. Aí aqui eu já tenho AC, ó, passo para a chave de interconexão com a rede, e já vou passar pelo filtro, e aqui eu já saio AC. Então vamos pensar uma visão panorâmica. Aqui entra DC, passa pelo conversor boost, passa pelo inversor de tensão, passa pela chave de conexão com a rede, né? Porque conectar com a rede você tem que pensar em zero cross, tem que fazer controle de frequência, tem todo um ponto aí para você saber o momento exato de entrar na rede, né? Aí o que acontece? Agora aqui eu vou passar por um filtro e aqui eu já saio AC. Aqui nós já vamos ter a tensão alternada. Então vamos pensar o seguinte, então nós temos 2 bloquinhos, vamos revisar lá? Vamos revisar aqui, vamos revisar na luz aqui, no sisteminha, né? Então, ó, vamos só relembrar. Então eu entrei aqui, ó, com o PV+, lá atrás, passei por um conversor boost, um elevador de tensão, que elevou essa tensão, mas tem todo um controle aqui, né?
Aí agora, essa tensão elevada vai para um conversor DC para AC. Então nós temos dois conversores, um DC para DC, que o intuito aqui é elevar e fazer o MPTP, né? Fazer o MPTP para descobrir o melhor ponto aí de transferência de potência da placa painel solar. Aí passo por um filtro, né? Por que precisa fazer um filtro? Nós estamos falando de conversores chaveados, né? Isso aqui está trabalhando uma alta frequência, modulando a frequência da rede. Então isso aqui injeta taxa de distorções harmônica, tem ruídos conduzidos, tem ruídos irradiados. Então isso aqui precisa ser tratado, tem que estar de acordo com a EMC. Eu não posso sair injetando qualquer coisa na rede elétrica, né? Não posso, então tem que passar por um filtro, um RFI, é aquele filtro que nós temos ali. E agora sim aqui eu vou ter a chave de interconexões, né? Para me conectar esse meu sistema na rede. Tá bom? Agora então observe, então eu peguei DC para DC, DC para C, filtrei e agora eu conecto na rede, ó. Vai haver a conexão com a rede, tá? Então agora, então vai conectar com a rede? Vai. Agora que você tem que pensar, é um outro momento, controle. Se conectar com a rede no sistema on-grid, você vai ter que conectar na rede. E conectar na rede exige vários fatores aí que você tem que pensar. Sincronização com a rede, frequência, zero cross, tem todo um fator aí que a gente estuda no curso, como é que eu faço sincronização com a rede, tá bom? Então eu preciso agora, então você tem que entender que trabalhar com o inversor de tensão on-grid, você tem que pensar o seguinte, ó. O sistema de gestão e controle, né? Então vamos pensar aqui, ó, DC para DC e DC para AC. Então tá, aqui entra PV+, e aqui IPV- e aqui sai AC, né? Que eu vou conectar na rede. Então eu tenho que entender tudo que está acontecendo na rede, eu preciso saber, né? Eu preciso saber como é que está a minha rede, eu preciso saber como é que está o meu conversor, o meu inversor de tensão DC para AC. Eu preciso saber como é que está o meu conversor DC-DC. E eu preciso saber o que está acontecendo no meu sistema solar, ó. Então vamos imaginar, nós temos 4 pontos estratégicos de controle quando eu estou pensando em controlar o inversor de tensão, que é uma das partes mais complexas do inversor de tensão, é a parte de controle. Porque ele precisa fazer as correções para aproveitar o melhor ponto das placas solar. Eu preciso saber o que está acontecendo com o meu conversor DC-DC. Eu preciso saber o que está acontecendo com o meu conversor DC-AC. E eu preciso saber o que está acontecendo com a rede. Para mim, então, fazer o acoplamento de tudo isso. Então, o sistema de gestão desses inversores são sistemas de gestões muito inteligentes, né? São sistemas de gestão muito inteligentes. Mas a grosso modo, então eu vou ter placas de controle. Sim, então os conversores DC-DC, vamos dar uma olhadinha. Então você tem a entrada, o conversor DC-DC, o conversor DC-AC, par de filtro, conexão com a rede. Mas olha só as análises, né? Os controles, ó. O controle é muito grande. Então eu tenho que controlar quando eu entro na rede, o que está acontecendo na rede, o que eu estou transferindo para a rede, o que a rede está fazendo, como é que nós estamos trabalhando com tudo isso aí. Mas também tem que ficar de olho nos conversores, que é o controle dos conversores. Eu gero os PWMs para os meus controles. Também tem que olhar o painel solar, qual que é o melhor momento, qual que é a melhor transferência de potência, como é que estão os painéis solares. Então imagine que a gestão dos inversores de tensão no sistema on-grid, ela tem que ser muito perspicaz, tem que ser muito bem feita, né? De um lado, aproveitar o máximo dos painéis solares, e do outro lado, saber como é que eu me conecto tudo isso aí. Então, eu preciso gerir tudo isso daí. Então, os painéis solares vai ter lá, então, resumindo, um inversor de tensão on-grid que é conectado na rede, ele vai ter lá um conversor DC-DC, a parte de filtro, um conversor DC-AC, né? Que é o inversor de tensão, um filtro, a chave de conexão com a rede, para ver o momento certo de conectar isso com a rede. E detalhe, o controle, os controladores. Os controladores vai olhar todos os conversores, cada uma dessas etapas, olhar para o painel e olhar para a rede. Essa é a visão macro que você tem que ter de toda vez que você for fazer manutenção do inversor solar. Você tem que entender disso aí. Preciso gerir a questão das placas, preciso gerir os conversores DC-DC, preciso gerir o conversor DC-AC, preciso fazer filtro, preciso conectar com a rede, preciso gerir o que está acontecendo na rede, preciso gerir o que está acontecendo com o meu inversor de tensão. Então o controle, ele é muitíssimo importante num sistema de inversores aí solares on-grid, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na placa. Então vamos pensar, ó. Né? Vamos pegar aqui, ó, né?
Então olha só o que nós temos aqui. Deixa eu ligar essa outra câmera aqui. Vai ficar mais fácil, só um pouquinho. Então olha só, eu tenho aqui ó, uma outra placa. Ó. Essa placa vai fazer toda a parte aqui, vai fazer toda a parte de display, né? Como você está vendo aqui, vai fazer display, ó. A parte de display, tudo certinho, os códigos, vai aparecer os fatores de rede, fatores de energia, tudo certo, você está emitindo, transmitindo, etc. Então vamos pensar assim, aqui nós temos também um sistema de controle. Essa placa aqui, ela é de controle, só que essa placa, ela está muito mais de olho, ela é conectada aqui, ó. Ela está sendo conectada nesses dois pontos, né? Então essa placa aqui, ela está fazendo toda a gestão de energia, gestão da rede, está tudo acontecendo nessa placa aqui. Todo um controle pensando nessa placa aqui. Essa placa que você está vendo aqui, ó, essa placa, ela tá mais focada com o quê? Em conversar com a placa, em conversar com essa placa que está aqui, mas também, além da conversa, ela faz a gestão de potência dos conversores, da placa solar, ela que faz acontecer o inversor DC-DC, ela que faz acontecer o inversor de tensão, é ela que é responsável por toda a etapa de potência. E a gestão desses caras, essa placa faz essa gestão toda, como você está vendo aqui, ó. Tá? Essa placa vai fazer toda essa gestão. Do outro lado também, eu tenho que preocupar com o que está acontecendo na rede. O que está acontecendo com a rede, o que está acontecendo, sincronização, se está bem sincronizado, como é que está, o que está acontecendo na minha conexão com a rede e o que está acontecendo com a rede. Aí essa placa aqui, ela já está mais preparada, vai estar mais focada nesse tipo de controle. Então, essa plaquinha aqui está controlando toda a parte de conexão e rede, e essa placa aqui está fazendo toda a gestão do sistema de potência, que são atuações e controles e acionamento do nosso sistema aqui, dos conversores DC-DC. Então, eu trabalho com uma placa fazendo toda a parte de conversores DC-DC e faço também toda uma placa fazendo a gestão de tanto do AC que está sendo gerado e também da rede elétrica, porque afinal de contas eu vou me conectar com a rede elétrica. Fazendo um resumo, né, para você fazer um sistema on-grid, você tem que pensar entrada da bateria, filtro, o elevador de tensão, que é o nosso boost, né, aqui está o nosso boost, o conversor DC-DC, alimenta um conversor CCCA, que é DC-CA, né? Aqui alimenta um conversor aqui, DC-CA, chave de conexão, filtro e rede. Gestão do sistema de potência, e MTTP também isso aqui vai fazer, né? Entender a placa solar, entender o que está conversando com o conversor DC-DC, entender o que está acontecendo com o conversor CCCA. Ele é que faz o conversor CCCC, é ela que faz o conversor DC-CA, tá? E aqui, aquela outra placa está mais preocupada na gestão de tudo isso do que essa placa. Isso aqui é uma placa, vamos pensar assim, né? Se fosse ser um master slave, né? Eu fazia aquela lá, seria a mestre, isso aqui seria a escrava, né? Porque toda a energia está sendo, gestão de rede está sendo controlada aqui. E esse aqui está fazendo acontecer os conversores DC-DC. Então, um sistema on-grid, no mínimo, claro, tem muitos outros circuitos aqui que eu não falei, no mínimo, claro, a fonte de alimentação, né? Eu preciso de uma fonte, né? Eu preciso de uma fonte para alimentar tudo. Eu tenho fonte de alimentação para alimentar os conversores DC-DC aqui, para alimentar todo o meu sistema, tanto a placa do nosso controle de potência, como a placa de gestão de energia. Vamos chamar assim, dar um nome mais simples, no curso a gente muda os nomes, mas só para você entender, eu estou usando uma linguagem bem simples, para que você possa entender o que está acontecendo, tá bom? Então, o sistema on-grid tem isso aqui, uma fonte de alimentação, os conversores DC-DC para baixar a tensão, conexão com PV mais, PV menos, filtro, um elevador de tensão, que nós vamos ter aqui, né? Aqui, ó. Então, PV mais, filtro, elevador de tensão, conversor CCCA, conexão, rede, gestão de rede, gestão de potência e fonte chaveada alimentando aqui o nosso sistema. Então, isso aqui é o que nós temos aqui. Essa placa está fazendo todo o gerenciamento, liga, desliga, controle, números, indicações, erros, etc. Essa placa é responsável, tá? Então, um sistema on-grid, para fazer um resumo, para você fixar bem, você vai ter que entender de tudo isso que nós estamos falando aqui para você. Então, fazendo um resumo, você tem a conexão dos painéis solares com o teu equipamento. Primeiro passo, passa para um conversor DC-DC controlado, passa para um conversor DC-AC controlado, passa para o sistema de filtro,
vai ser conectado na rede e tem todos os parâmetros aqui para nós fazermos a análise, para saber o momento certo, a decisão certa, como conectar com a rede, e tudo isso é muito bem controlado. Então, se você pensar que um sistema on-grid, você vai ter que ter então filtros, um conversor DC-DC elevador de tensão, um conversor DC-AC, a parte de filtro, conexão com a rede e sistemas de controle, tanto do sistema de bateria, dos conversores, como da rede. Isso é um sistema on-grid. Agora vamos falar um pouquinho também sobre os inversores off-grid, né? Por que o nome é off-grid? Porque ele está desconectado da rede. São sistemas autônomos, né? São os famosos sistemas independentes. Por exemplo, você mora num local onde não tem energia elétrica, mas você quer, durante a noite, você quer ter energia lá, né? Então você quer alimentar uma lâmpada, uma geladeira, teu freezer, sua casa, não sei. Você vai colocar painéis solares, vai colocar um inversor off-grid, porque ele vai gerar a energia AC para sua casa. Então, você é autônoma, tua rede elétrica ela é autônoma. Ela não está conectada em nenhum sistema da tua companhia de energia. Então você criou um teu sistema de alimentação da tua casa, não sei, do teu ponto de luz, do seu, não sei o que você quer alimentar, do teu motor, se foi pescar, se usou um inversor, você fez alguma questão. Então, os sistemas off-grid são sistemas autônomos, são sistemas independentes, são plantas independentes que não são conectadas na rede. Você gera a sua rede, né? Então, os inversores de tensões off-grid, eles vão alimentar uma determinada carga, uma lâmpada, um motor que você queira, usando aí o seu painel solar, né? Então, vocês vão pensar, então, os sistemas off-grid é um sistema independente, não tem conexão nenhuma com a rede. Você gera a tua rede autônoma, a rede é sua. O inversor gera a sua rede, e aí, por isso que ele é chamado de off-grid, você está sem conexão. Bom, pensando dessa maneira, nós vamos pensar assim. Então, eu preciso ter o meu painel solar, né? Claro, né? Eu preciso ter nossos painéis solares, nosso sistema fotovoltaico. A primeira coisa, não muda nada em relação ao sistema anterior. A primeira coisa que você precisa trabalhar é com DC-DC converter. Você vai precisar de um conversor DC-DC logo na entrada. Então, se você analisar, seja um sistema on-grid ou seja um sistema off-grid, você tem um inversor DC-DC, que nós já estudamos, já falamos um pouquinho sobre. Existem aqui várias topologias, né? Só que isso aqui a gente estuda mais no curso. Existem várias topologias desses inversores que nós podemos colocar aqui. Podemos fazer conversores isolados e não isolados. Podemos usar o modo SEPIC. Podemos usar o boost. Podemos usar um buck boost. Podemos usar um buck. Podemos usar um forward, um push-pull. Existem várias topologias desse conversor DC-DC que são colocados aqui. No caso, não é o ambiente de estudo no momento, se a gente deixa para o treinamento, mas eu quero dizer para você que saindo do painel solar como no on-grid, o primeiro passo é passar por um conversor DC-DC, independente de qual topologia o fabricante preferiu utilizar. Passando pelo conversor DC-DC, né, que já tratou isso aí tudo, agora é a hora de fazer a inversão. Aqui nós vamos fazer DC para AC, né? Nós vamos fazer DC para C. E aqui, né, vale lembrar para você, existem inversores senoidais, né? Existem inversores não senoidais e assim por diante, tá? Então, os senoidais você pode usar cargas indutivas, os não senoidais você já não pode. Mas, enfim, o tipo de inversor, não é o público, o palco agora não é falar sobre se é senoidal ou não senoidal, modulação SPWM, não é essa a questão. Mas eu quero dizer para você que tem vários critérios aqui também ser adotado, que depende do tipo da tua carga, vai exigir um tipo de inversor de tensão. Então, pensando em circuito, pensando em hardware, então eu tenho a parte de entrada, filtros, eu passo por um conversor DC-DC, que vai fazer essa questão, pode ser isolado ou não isolado, elevar ou não elevar, depende da situação. Passo por um inversor de tensão, e aí vai passar filtro e vai gerar a sua rede autônoma. Agora, quando na conversa é painel solar, eu disse para vocês, nós temos que pegar o melhor ponto de potência do painel solar. Eu preciso então fazer análise dessa tensão e dessa corrente do painel solar para mim gerar um algoritmo inteligente para que eu possa aproveitar ao máximo a tensão e corrente da bateria do painel solar, aproveitar ao máximo, né? Qual é o melhor, né? A gente estuda isso lá no treinamento, qual que é o melhor ponto, né, para nós fazer o MPP da relação de tensão e corrente
do painel solar para nos usar. Então existe também nos inversores de painéis solares que são off-grid o MPPT. Ele vai fazer a correção. Esse conversor DC-DC não é um conversor DC-DC simplesmente que eu analiso a tensão de saída e fico corrigindo pela malha de feedback. Não, ele tem um algoritmo e existem várias... E outra questão, quando nós falamos de MPPT, existem várias técnicas para que se possa fazer o MPPT, para descobrir qual é o melhor ponto de potência da transferência de potência do nosso painel solar. Existem várias técnicas. Tá? Que não é agora. Só que essas técnicas são colocadas em algoritmos, né? Isso aqui acaba virando softwares e esse software que vai controlar nossos conversores DC-DC. Então eu posso dizer para você que esses conversores DC-DC, tanto dos off-grid quanto on-grid, são controlados por software, por causa do MPPT. Porque eu preciso pegar um ponto inteligente para ajustar a largura de pulso. Então a largura de pulso do meu PWM aqui, né, ou da minha modulação PWM, vai ser ajustada de acordo com essa parte inteligente, com esse algoritmo, que vai, na verdade, se torna um algoritmo MPPT com várias técnicas, cada um vai pensar que vai ser a melhor forma, existem várias formas. Mas então é um conversor DC-DC com acerto inteligente para fazer um aproveitamento máximo da energia transmitida pelos painéis solares. Beleza, então aqui nós vamos ter um inversor DC-AC também, pensando em inversores DC-AC, que é o inversor de tensão, né? Existem também várias topologias, né? Que isso a gente estuda no treinamento. Existem várias topologias de nós fazermos o inversor de tensão, né? Várias topologias nós podemos usar aqui, tá bom? E agora aqui nós vamos ter a nossa conexão com a rede, a sua carga. Agora, os sistemas autônomos, é muito importante ter um banco de baterias, né? Ter o banco de bateria. Porque toda a energia não aproveitada, vou jogar fora, o painel solar gera energia, eu estou usando. Mas será que eu não posso carregar as baterias, né? Podemos carregar bateria. Por exemplo, à noite o painel solar não está funcionando. Se o painel solar não está funcionando à noite, mas pelo menos eu trabalho com um banco de bateria que eu carreguei durante o dia. Então eu vou usar um banco de baterias para que nós possamos agora trabalhar com o nosso inverter, porque o meu painel solar pode ser que chegar um momento que está desligado, né? Ou pode chegar um momento que está sem, está à noite. E o que eu vou fazer? Então nós vamos, durante o dia, nós carregamos as baterias, né? Da melhor forma. Também existem já os controladores de carga também para carregar a bateria. Tem aí controladores de cargas, tá bom? Então vamos pensar assim, então agora eu posso operar via bateria, né? Porque eu tô à noite, por exemplo, o painel solar não funciona, mas eu tenho bateria aqui. Então durante o dia eu carrego a bateria e à noite eu posso usar aí para alimentar minha casa com a bateria, com as cargas que foram armazenadas na minha bateria. E aí sim eu tenho aqui meu inverter. Então vamos pensar assim. Então você tem um sistema on-grid que é um pouco mais complexo, né? Ele é mais complexo que os sistemas off-grid, porque você não é uma rede autônoma, você é uma rede da concessionária, você tem que se conectar nela. Essa conexão tem que ser pensada, existem técnicas de conexões com a rede elétrica, não é assim, tem que estar com a fase alinhada, tem que estar tudo alinhado, frequência alinhada, zero tudo tem que estar alinhado, tem que estar muito bem alinhado, então tem que fazer uma análise, a hora de entrar na rede tem que estar sincronizado com a rede, né? Então tem toda uma questão. O off-grid já não tem essa preocupação do sistema de sincronia, sistema de análise de rede, sistema nada disso. Por que não tem? Porque ele gera a sua rede autônoma. O que sair ali é o que está alimentando o teu sistema, né? Então você tem que pensar. Então os inversores que são off-grid, de certa forma, eles são mais simples do que os on-grid. O on-grid vai acrescentar essa parte de conexão com a rede. E não há necessidade de usar um banco de baterias, né? Eu não vou usar banco de bateria no meu sistema on-grid, a não ser que eu queira fazer um sistema híbrido. Mas no sistema on-grid não tem banco de bateria, não vou me preocupar com banco de bateria, porque é um sistema que eu conecto diretamente com a minha rede elétrica. A minha rede elétrica também alimenta a minha residência. Caso meu painel solar, algum problema não funcionar, a rede elétrica vai alimentar a minha casa. Então não estou preocupado com isso. Só que o sistema on-grid também, se acabar a energia, também o sistema para. Né? Porque você não tem um sistema para assumir isso aí, né? Um sistema interrupto de energia. Então existem aí os inversores on-grid e existem aí os inversores off-grid. O ponto comum dos três é o nosso algoritmo MPPT. Isso aqui vai virar um algoritmo, querendo ou não, é um algoritmo, né? O nosso sistema MPPT é feito por muitos, vão fazer isso aqui por software, ok? Os conversores DC-DC e o inverter. Então, o painel solar, ó, esses 4 blocos que nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui faz parte dos dois tipos, tanto do on-grid como do off-grid. Tanto nas suas maiores
maiores potências, menores potências, etc. Mas esses caras, eles vão existir nos dois sistemas, tanto no on-grid como também no off-grid. Agora, só não sei se você percebeu que durante toda essa aula eu usei muito o termo conversores DC-DC, conversores CCCA, algoritmo de controle e controle, né? Tanto no on-grid como no off-grid. Se nós olharmos para essa placa aqui, vamos perceber o que nós podemos perceber, né? Vamos observar aqui o seguinte, ó. O domínio. Professor, se você fizesse aquela pergunta assim, o que eu tenho que dominar de conhecimentos de eletrônica? Porque isso aqui não tem como falar para você assim, você não tem que conhecer de eletrônica, né? Você precisa conhecer de eletrônica, né, para fazer manutenção disso aqui, tá? E se você, tô no zero, beleza, tá no zero, vai ter que fazer a parte eletrônica para fazer manutenção disso aqui. Não tem como fazer manutenção normalmente nesse nível de tanta eletrônica de potência e conhecimento de eletrônica. Então, quando você olha para inversor solar, todo mundo, muitas pessoas querem entrar no mercado, né? Mas eu digo para você que a eletrônica ela é essencial nesse domínio, principalmente o domínio da eletrônica de potência. Por quê? Aqui você tem fonte chaveada com topologia flyback. Aqui você tem conversores DC-DC com topologia buck. Aqui você tem conversores DC-DC com topologia boost. Aqui você tem inversores de tensões CCCA. Então vamos pensar assim, fonte chaveada, conversores DC-DC buck, conversores DC-DC boost e inversores de tensão CCCA, independente de qual topologias. E além do mais tem outra questão, aqui não necessariamente eu preciso usar somente topologia boost. Aqui não necessariamente eu preciso usar só topologias não isoladas, isso aqui é não isolados, posso usar topologias isoladas, vai depender do que o fabricante quer fazer. Inversores CCCA, existem várias técnicas, existem várias topologias. A modulação de PWM disso aqui, a modulação SV-PWM, como é que é feita essa modulação? O controle, então vamos pensar, para você dominar muitos inversores, você vai ter que aprender eletrônica, depois você vai ter que aprender, conhecer muito de GBT, configurações full bridge, configurações half bridge, você vai ter que manjar muito de retificadores, você tem que manjar muito da parte de field, você tem que mandar de gate drivers, microcontroladores, aqui é um microcontrolador, aqui é outro microcontrolador, você precisa dominar de microcontrolador, na placa do painel tem mais microcontrolador, você precisa manjar muito de amplificadores operacionais, aqui só que nós temos 4 amplificadores operacionais, você precisa manjar muito de referências de corrente, como é que eu faço uma malha de feedback de corrente, como é que eu faço uma malha de feedback de tensão, então, eu preciso analisar tensão e corrente de entrada, eu preciso analisar tensão e corrente de saída, eu preciso analisar fase, eu preciso analisar frequência, precisa analisar zero, precisa analisar muitas questões. Então, uma pessoa que vai fazer manutenção em inversor de frequência, inversor de tensão, seja on-grid, que é um dos mais complexos que considera é o sistema on-grid, ou os microinversores, que é um on-grid só que de menor potência. Então, o que acontece? Você precisa realmente dominar essas questões. Não tem como você fazer manutenção nesses equipamentos sem você dominar esses conversores. Não tem como. A não ser que você vai ser aquele técnico que quer fazer o quê? Medição de componentes, troca desnecessária de peça, não entendeu o fluxo, não entendeu como é que funciona, não sabe sequência de start, não sabe o que fazer. Então é uma área muito boa, mas que precisa de pessoas qualificadas, né? Precisa realmente de pessoas que têm um bom nível de eletrônica e pessoas bem qualificadas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, é possível, pode ser que sua eletrônica não esteja boa, você não esteja preparado, mas os treinamentos estão aí, exatamente para capacitar você para isso. Nós estamos criando esse treinamento de especialista em manutenção de inversores para sistemas fotovoltaicos para preparar você e pensando em tudo isso aí, pensando na eletrônica de potência, na eletrônica aplicada, isso aqui, pensando em análise de conversores DC-DC, pensando em análise de conversores DC-AC, pensando em fonte chaveada, pensando em malhas de feedback de controle de tensão e corrente, fases e sincronismo com rede. O curso é isso, né? Um curso é isso que você precisa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender o que você... Professor, então, se eu quiser dominar isso aí, e eu sei que o senhor tem o curso, mas eu quero dominar sozinho. Então você vai ter que estudar fontes chaveadas com topologias flyback, conversores DC-DC com topologias buck,
conversores, elevadores de tensão, que são os boosts. Você vai precisar estudar os conversores zetas, você vai precisar estudar os conversores cookie, você vai precisar estudar os conversores push e pull, vai precisar entender de fontes foreigns, vai precisar entender de conversores ressonantes, quase ressonantes, vai precisar dominar muitas coisas que são exigências para que você possa fazer manutenção. A não ser que você quer um curso assim, né? Você quer, eu quero aprender a medir GBT, quero aprender a medir isso, quero aprender a medir aquilo, aí beleza, você sai medindo tudo aquilo que você acha. Mas nós estamos falando de uma pessoa de um perfil elevado, que realmente domina o assunto. Você precisa, de fato, dominar tudo isso que nós falamos aqui hoje. Essa aula é uma aula introdutória, né? Uma aula simplesmente de introdução para você se ambientar. Então nós ambientamos aqui com esse camaradinho aqui, né? Nós ambientamos conversores DC-DC, o boost, os conversores buck, a fonte-chave, a topologia flyback, filtro, conexão com a rede, o inversor de tensão, que é um conversor DC-CA, né? O elevador que é uma configuração boost, sistemas de controle, lá na placa também a gestão de energia está lá na outra placa, que a gestão dos conversores estão aqui nessa placa. Então você tem que manjar de controle, conversores, gate drive, eletrônica de potência, modulação PWM, você precisa dominar de fonte, precisa dominar de filtro, conexões com a rede, sincronismo com a rede, você precisa dominar de inversor de tensão e conversor de DC-DC. Isso é o que você precisa dominar se você quiser seguir nesse ramo, tá? Então eu quero passar para você e dizer assim, que amanhã eu vou entrar em mais detalhe sobre essa placa na próxima live. Hoje eu falei de um modo generalizado, né? Uma introdução a sistemas on-grid, uma introdução a sistemas off-grid, né? E aqui fizemos um panorama geral dessa placa. Agora estou dando dica do que você deve estudar para você ser bom nessa área, para faturar, que é uma área rentável. São equipamentos caros, são poucos profissionais que hoje, também, cursos no Brasil ainda estão começando agora, e agora também estou entrando para valer nessa brincadeira. O curso é extremamente avançado, mas quem está no zero tem toda uma sequência para ser feita. Mas que exige um bom conhecimento de eletrônica para fazer manutenção inversor, exige. Não adianta falar para você, é zero, só esse conhecimento zero serve? Não serve, vai ter que passar primeiro pela eletrônica lá dentro do treinamento para depois cair em inversores. Minha eletrônica é intermediária, serve? Não serve, vai ter que passar pela eletrônica para depois fazer inversores, tá? A minha eletrônica analógica é avançada, mas você vai ter que aprender eletrônica de potência aplicada a inversores para depois você fazer manutenção. Isso eu não vou abrir mão, né? O treinamento tem essa filosofia, vai ter eletrônica de potência aplicada. Isso aqui tem que fazer eletrônica de potência para fazer inversor. Já não adianta, vai ser mais um curso de medição, tá? Mas se você quer uma dica do que você estudar, estude isso aqui que eu acabei de falar para você. Eu tenho certeza que você vai mudar muito aí o seu dia a dia. E amanhã, mais uma aula aí muitíssimo importante. Nós estamos abordando um panorama mais geral. Estarei falando com mais profundidade aqui dessa placa, desse inversor solar aqui. Que é o inversor solar da Sofar, o on-grid. O modelo dele é o... Deixa eu ver aqui. É o Sofar. Esse aqui é o Sofar, é o 3000. Deixa eu ver. Esse daqui é o Sofar 3000 TL, geração 3, tá? G3. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Pense nisso, no que você deve estudar, tá bom? Olá, tudo bem? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje, nossa live número 1. Hoje você viu sobre os inversores on-grid. Amanhã tem muito mais. Amanhã não, na quarta-feira, né? Amanhã é terça-feira, amanhã nós não temos. Amanhã é o dia de você rever essas aulas. Então amanhã você reveja, fica olhando essa aula de novo, tá? Se você dá para você aprender tudo que tá certinho aí que eu falei para você. E quarta-feira temos mais uma live, tá bom? Então muito obrigado. Agora é o seguinte, eu vou liberar para você o cadastro, para você se cadastrar no nosso curso especialista em equipamentos da área de inversores solares, on-grid, off-grid, microinversores, né? Controladores de carga, tudo isso faz parte do nosso curso. Então você vai pedir para o Adriel agora ir liberando para você, enquanto eu estou falando aqui, o cadastro para você se cadastrar no sorteio. Esse sorteio será feito na quinta-feira, tá bom? Então quinta-feira estaremos fazendo esse sorteio. Professor, que curso é esse? Me mostra o curso. Quero te mostrar o curso, tá? O nosso curso, ele tem aqui, se você ter uma ideia, ó, são mais de 700 aulas, tá vendo aqui, ó? São 700 aulas, estou dentro do curso para você ver o curso mesmo, são de 700 aulas. Então, são quantos módulos, professor? Vamos olhar aqui o módulo, olha quantos módulos são. Você tem aqui o módulo 1, né? Ó, módulo 1, módulo 2, módulo... O que se estuda no módulo 1? Eletrônica aplicada em inversores de tensão. O que aprende no módulo 2? Introdução à geração solar voltaica, né? O que aprende no módulo 3? Conversores DC-DC e rastreamento do ponto máximo de potência, que é o MPPT.
que você aprende no módulo 4? Arquiteturas e inversores CCCA on-grid. O que você aprende no módulo 5? Sistemas fotovoltaicos isolados da rede, off-grid. O que você aprende no módulo 6? Análise de circuito e procedimento de manutenção inversores on-grids. Aulas práticas. Aqui é manutenção mesmo. O que você aprende no módulo 7? Análise de circuito e procedimento de manutenção em inversores on-grids. Continuando aqui. Módulo 8. Análise de circuito de procedimento de manutenção em inversores off-grid. Módulo novo. Análise de procedimento de manutenção em controladores de cargas. PWM e PPT. Esse módulo que está aparecendo, que está repetido aqui, on-grid ou duas vezes, é porque aqui um é o inversor aqui on-grid e o outro é o controladores de carga. O controlador de carga não. Os nossos microinversores, porque os microinversores, eles também são sistemas on-grid, tá? Então aqui o módulo 7 é microinversores. Então você tem um curso todo estruturado de eletrônica que é aplicado, muitas aulas práticas, tá vendo? Isso aqui é uma aula que eu estou gravando de eletrônica aplicada com um inversor na bancada, né? Então, muito legal o treinamento, né? Então você tem muitas informações, mas muitas informações mesmo aí, onde nós estaremos explicando para você tudo sobre, olha só, o professor Bruno explicando BJT, que é uma eletrônica para inversor, tá vendo? Eu também estou explicando, ok? Vamos para tipos de drivers, aqui é eletrônica aplicada a inversor, falando sobre MOSFETs, tá bom? Falando sobre análise de sinal de gate, ó, aulas práticas de novo. Como é que você vai fazer a análise de sinal de gate com osciloscópio, como é que funciona, os cuidados que você tem que ter. Então tem muitas aulas aí para você entender o que está acontecendo, tá bom? Então, esse curso agora aqui tá liberando para você tá liberando para você fazer o seu cadastro, porque estarei sorteando esse treinamento. Professor, quanto que custa esse treinamento hoje de inversor solar, um curso com 700 aulas, tem eletrônica para aprender? E detalhe, quando você entra no curso, se você observar, avaliação do conhecimento, tá vendo? Você tem uma informação onde você vai fazer a avaliação do seu conhecimento. O que vai acontecer nessa avaliação do seu conhecimento? Se a sua nota for inferior a 5, nós aconselhamos você fazer o curso de eletrônica. Tem um curso de eletrônica liberado para você também, tá vendo? Ó? São 250 aulas onde você vai fazer um curso de eletrônica, tá vendo? Aqui tem um curso de eletrônica completo para você aprender. Então você entra no curso, né, logo nas primeiras aulas, o que vai acontecer? Já vem boas-vindas, você tem que assistir esse módulo 1, tem avaliação do conhecimento. Aí você vai clicar aqui e vai fazer a avaliação do conhecimento. Você clica aqui para você fazer a avaliação. Se você, aqui ó, conseguir tirar 7,2, mas preciso dar mais sobre IGBT e MOSFET. Então ele vai lá no curso estudar, né? Isso mesmo, para que isso que a prova é colocada aqui, para que você medir o seu... Então a pessoa tirou acima de 7, ó, o Pedro, só que ele acha que ele deveria continuar estudando IGBT e MOSFET. Então ele vai, com certeza, ele virá aqui, né, estudar MOSFET aqui, que tem aula de MOSFET aqui para ele, ó, MOSFETs, Gate Drive, MOSFETs, Gate Drive. E sem contar que além disso, aqui no curso, no módulo 1, ele também vai melhorar a eletrônica dele, né, porque tem aulas de IGBT aplicados, né, e aulas de IGBT aplicado, olha aqui, ó, tá, IGBT e MOSFET aplicado em inversor solar, né? Então, você também, ao entrar nesse treinamento, né, você vai poder fazer essa parte, essa avaliação, tá bom? Então é um curso completo, um dos cursos mais completos do Brasil. Então se você ganhar, né, quem sabe você ganha quinta-feira. E se você não ganhar na quinta-feira, na sexta-feira, das 9 horas até as 18 horas, você vai ter a oportunidade de fazer parte da nossa segunda turma. Já temos mais de 80 alunos da primeira turma. E agora, quem sabe você, se você não ganhar na quinta-feira, vai poder ingressar aí na nossa segunda turma. Hoje o valor desse treinamento hoje é R$ 2.497. Então esse seria o valor desse treinamento. Então o ganhador agora vai estar ganhando um curso com certificação, com extensão universitária do MEC, tá? 700 aulas, tá? Detalhe, as aulas, por ser um curso reconhecido, as aulas são modulares e as aulas seguem uma sequência de liberação, tá? Então tem que seguir uma sequência de liberação, porque tem que ter um dia para começar e um dia para terminar. Não é assim, eu vou assistir a aula 8 hoje. Não, agora eu quero assistir a aula 200. Não, você tem que seguir uma sequência lógica do curso, porque senão você não... E outra, para você receber o certificado certinho, reconhecido pelo MEC, você tem que ter cada módulo desse, passa por uma avaliação. Cada módulo você tem uma avaliação para você fazer, para que você realmente
receba. Esse modo tem 102 aulas, 31 aulas, 61, 124 aulas, 60 aulas, 100 aulas, 70, 80 aulas, 70 aulas. E esse modo extra aqui são 250 aulas. Ele não está contabilizado aqui, ó, nas 705. Então você tem 705 aulas só sobre inversores e tem mais 250 aulas aí sobre eletrônica. E esse curso de eletrônica, acesso imediato e detalhe com aulas com acesso vitalício. E sem contar que o ganhador também que está ganhando esse curso aqui, o que acontece? Você que está ganhando esse curso, você tem acesso vitalício a esse treinamento. O curso é seu, não é assinatura. Ano que vem eu não vou te cobrar mais nada. Então você está recebendo 705 aulas, mais 250 aulas, que já o curso segue um cronograma de liberação de aula. Você vai chegar que vai ter mais de 80 aulas, você já está liberado para você ir fazendo. E depois segue uma programação aí de liberação de aulas aí semanal para você, tá bom? Que é uma obrigação nossa que nós temos que liberar aula semanalmente e não aula tudo imediato, porque as pessoas, quando você libera aula todas de uma vez, o nego assiste a aula 1 aqui, assiste a última aula lá, assiste a do meio, acaba fazendo um curso parecendo, não conclui o curso, não passa nos módulos, depois não é certificado, tá bom? Então você precisa seguir o cronograma. Em quanto tempo, professor, mais ou menos eu consigo terminar de fazer esse treinamento? Em torno de 6 a 7 meses é o período aí para você construir e você fazer esse treinamento, tá bom? Em torno de 6 a 7 meses você vai se tornar um especialista aí em manutenção de equipamentos utilizados na área de inversores solares e área solar. Então olha só, enquanto você vai se cadastrando, eu quero ir te agradecendo por tudo. Então o André tá liberando enquanto eu vou falando, o André tá colocando um link aí para você se cadastrar, para você participar desse mega treinamento onde você vai aprender inversores on-grids, off-grids, né, ó, micro inversores, onde você vai aprender a fazer manutenção também, hein? Olha só, controladores de carga. Então, você vai aprender a fazer manutenção em controladores de carga, inversores de tensão senoidal, não senoidal. Vai aprender a fazer manutenção em inversores on-grids e também microinversores. Tudo isso tem nesse treinamento que nós estaremos fazendo o sorteio. Então, é bom você se cadastrar, tá bom? Se cadastre, faça seu cadastro. Detalhes, se você quiser mais informações sobre isso, você entra no nosso grupo de WhatsApp. O Adriano também vai estar postando para vocês o grupo de WhatsApp. Entre aí e quarta-feira nós vamos para mais uma live, hein? Então quarta-feira temos mais uma live, não perca. Quarta-feira de novo você vem para a live e cadastra novamente para o sorteio, tá bom? Então tô esperando você aqui na quarta-feira sem falta, hein? Então quarta-feira temos live, quinta-feira temos live e sexta-feira das 9 às 18, o dia da sua oportunidade. Nós estamos falando de um negócio, né? Venda de curso, mas não é curso. Curso serve para nada. Nós estamos falando de negócio, capacitação, habilitação, nós estamos falando de certificação, nós estamos falando de você se preparar, ser um profissional preparado e fazer manutenção nessa área. E lembre-se da frase, quem chegar primeiro bebe água limpa, hein? O rio tá aí, água limpinha, imagina um lago com água limpinha, pouquíssimas pessoas entrou dentro, nem sujou a água ainda. Se você quiser beber água limpa, aproveite essa oportunidade aqui agora. Então tá aí para vocês, são mais de 700 aulas liberadas para você, mais 250 aulas de eletrônica, totalizando em 955 aulas. Então aproveite. Se você não conseguir no sorteio levar, sexta-feira vai ser o seu grande dia de você beber água limpinha aí, nessa grande área aí de inversores solares. O maior curso de inversores solares da América Latina é isso aqui, tá bom? Pode procurar, pode ir onde você quiser atrás, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Nem essas informações que eu estou passando para você aqui, poucos lugares você vai encontrar. É uma arquitetura totalmente fechada, mas estamos aqui para desvendar essa caixinha preta e te dar informações para você ter sucesso nessa área. Então pense bem sobre isso, pense nesse investimento, pense o que você vai fazer disso aqui, faça disso um negócio, faça disso uma profissão, porque vai ser muito rentável. Tá bom? Então, muito obrigado. Espero você aqui quarta-feira. E amanhã? Amanhã reveja a aula, repense, pesquise, vai atrás de mais informações e veja quão grande é esse mercado. Então, estou te esperando aqui na quarta-feira às 20 horas. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite e um bom descanso para você.